Amém. A paz do Senhor Jesus. Que alegria grande poder voltar aqui depois de tanto tempo. Muitos aqui nem me conhecem, né, a primeira vez, mas já é para mim, acredito eu, que a terceira ou a quarta, já não lembro muito, mas já estive aqui neste lugar, neste santo lugar, não é? Para glorificar ao Senhor junto com os irmãos. Amém? Recebam o abraço carinhoso, como disse o pastor, da vossa co-irmã lá na África, lá do lado do Atlântico, do outro lado do Atlântico, Igreja Presbiteriana Renovada em Cabo Verde. Recebam o abraço dos seus irmãos de lá. Amém? E é como os irmãos falaram, né? O coração está no Brasil, os pés estão lá na África. Quem nasce em Cabo Verde é cabo-verdiano. Então, eu agora já não sou brasileira, agora eu sou brasil-verdiana. É assim que eles me falam. Você não é mais brasileira, você não é africana, você é brasil-verdiana. Eu falei, amém, eu recebo a mistura e abraço. Amém, queridos? Então, é um prazer bem grandão estar aqui com os irmãos. Antes de eu pregar, eu gostaria de passar, se o irmão colocar aí para mim, algumas imagens do nosso trabalho lá em Cabo Verde. Pode passar para a segunda. Segundo. Isso aqui, irmãos, foi no tempo da pandemia. No tempo, lá atrás, porque ela já está passando, em nome de Jesus, né? Então, a pandemia chegou lá para nós achávamos que estávamos protegidos, né? Um arquipélago de 10 ilhas. O coronavírus não vai nos achar aqui. Foi engano nosso. Ele chegou lá, e como todas as igrejas estavam fazendo, e, claro, Deus colocou também no nosso coração, e eu costumo pregar para o nosso povo lá, que ninguém é suficientemente pobre para que não possa dar nada. Né? Nossa igreja são de famílias bem pobres, alguns irmãos já estiveram lá, já conhecem a realidade, mas nós conseguimos angariar um pouco de alimento para distribuir com aqueles que necessitavam. Então, temos aqui duas imagens, né, de famílias que eu e meu marido levamos essas cestas, algo bem simples, mas que abençoou. E a igreja pôde também praticar o amor de Deus, não é para aqueles que necessitavam. Amém? Pode passar, amado. Aqui, nossa igreja completou recentemente 24 anos, ali um pouquinho da festa que nós fizemos em alegria, né? Em gratidão pelo que Deus já tem feito naquela obra, naquele lugar. Hoje nós temos quase 80 membros ali. É a maior igreja em números da comunidade onde nós trabalhamos, em Pedra Badejo. E o Senhor tem sido gracioso para com aquela obra, né? Nós louvamos muito a Deus, porque quando nos foi passado o cajado deste trabalho, era uma igreja somente com muitas crianças. A missionária que antes trabalhava lá, aliás, até hoje, não é? Ela tem um talento fortíssimo para criança. Então, quando nós chegamos lá, eram só crianças naquela igreja. Não havia pouquíssimos adultos, na verdade. E quando nós assumimos o trabalho, o Senhor foi nos direcionando. Hoje nós temos um ministério de mulheres forte, irmã Ruth. Está esperando você lá, viu, para você ministrar para nós. Nós temos ministério com crianças de evangelismo, de mulheres, para a glória de Deus, e para a glória de Deus muito mais, porque agora são os nacionais que estão à frente. Né? Não é mais a missionária Carmen. A missionária Carmen só deu o pontapé de saída. Sempre que eu começava um ministério novo, eu colocava alguém do meu lado. Vamos lá, vamos aprender, porque são vocês que têm que dar continuidade. A missionária Carmen está lá só de passagem. Né? O pastor Luiz, qualquer hora dessa, o Senhor também pode nos levar para outro lugar como nacional. Mas, naquele lugar, nós cremos que o Senhor vai nos levar para outro. Então, nós precisamos preparar uma igreja para deixar ali um legado. Então, completamos 24 anos para a glória do nome do Senhor. Pode passar, querido. Aqui um pouquinho mais da imagem do interior da igreja. Pode passar. Aqui foi o batismo mais especial que nós tivemos, porque foi de todos os adolescentes que a igreja tem. Um único grupo, eles se reuniram, assim, não, nós vamos batizar todos juntos, inclusive o nosso filho Daniel, que está agora com 14 anos, estamos ali batizando ele, ali eu e o pai, e aqui a nossa turminha. A imagem não ficou muito boa, mas está aqui a nossa turminha, eles são ao todo agora 20 adolescentes, né? Estamos louvando a Deus pela vida deles. Vocês vão ver, pode passar, filho. Aqui foi o pastor apresentando, aqui ainda foi no dia da festa, apresentando 2 bebês. Ali é mais a festa, pode passar. Aqui, algo muito lindo e chave que o Senhor fez. Nós conseguimos, depois de um árduo trabalho, conseguimos reunir todos os pastores daquela localidade.
né? Foi algo assim de Deus mesmo, porque havia muita resistência. Sabe aquela coisa que a minha placa é minha, a sua é sua? Então, ninguém se mistura, era mais ou menos essa a ideia. E o Senhor colocou no nosso coração de levantar um altar de oração e que nós chamássemos todos os pastores daquela localidade para que juntos nós fizéssemos um culto de evangelismo e de celebração. E esse culto veio à existência para a glória do nome do Senhor. Ali tem não somente as igrejas locais ali do lugar, mas como também tem igrejas de outras localidades que trabalham conosco. Aqui é a praça da prefeitura, aquele prédio lá no fundo. Então, era o lugar maior que nós podíamos reunir. Ali todo mundo assentado, né, com distanciamento, um lugar aberto. E foi uma bênção essa reunião. Foi um baque no inferno, porque o impedimento foi muito grande, sempre foi muito forte. Mas Deus nos deu essa vitória de, como igreja, como líderes, né, não havia ali placa denominacional, havia ali um único Deus, um único Salvador. E nós louvamos ao Senhor por essa grande vitória. Pode passar, filho. Aqui é um trabalho que nós fizemos com nossos adolescentes também, né, porque agora nós abraçamos eles com toda a força, né, para a glória de Deus. Foi uma semana de trabalhos especificamente só com eles, né, de louvor, de adoração, de oração, de intercessão pela vida deles. Foi de segunda a sábado esse trabalho. E nós louvamos a Deus por este grupo e nós cremos que a igreja do Senhor está sendo preparada através da vida deles. Pode passar? Aqui novamente eles. Isso aqui é o amor do pastor, não é? Pode passar. Nossas crianças, na apresentação para o Dia dos Pais, estão aí crescendo para a glória de Deus. Pode passar. E aqui o terreno que foi doado para nós em 2009. E só agora nós estamos conseguindo fazer alguma coisa, né? Com muita dificuldade ainda. Isso aqui a máquina estava aplanando, né, o terreno, já fizeram umas medições. E, claro, estamos lá com o joelho no chão para que o Senhor levante essas paredes, né? Estamos lá rifando ou fazendo uma ação entre amigos, com porco, com galinha, com cabrito, tudo, para a gente conseguir angariar fundos, para a gente levantar essas paredes, porque elas precisam vir à existência. E é o que o povo conhece. Então, nós vamos fazer uma ação entre amigos, rifando isso daí, para a gente conseguir levantar essas paredes, que nós estamos precisando muito, 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 muito sair do aluguel e ter o nosso espaço para adorarmos o Senhor. Pode passar, amado. Que foi a pedra, a colocação da pedra fundamental. Essa aqui, bem que no cantinho, é a missionária Ivani. Foi ela que fundou esse trabalho há 24 anos atrás. Uma guerreira, esta mulher. E uma coisa linda que ela fez neste dia. É claro que essa caixa aí é um simbolismo, né? Mas ela colocou ali dentro dessa caixa uma Bíblia, um dicionário e um inário. A Bíblia significa o ensino, o inário o louvor e o dicionário também ensino, né? Foi muito lindo esse simbolismo que ela usou. E quando tudo estiver pronto, nós vamos colocar esses itens lá dentro para que fiquem aí guardados para a glória de Deus. Acho que terminou. Isso aqui foi a doação das Bíblias que nós recebemos. A instituição Jimmy Swaggart, nos Estados Unidos, nos doou 15 mil Bíblias, para a glória de Deus. E a coisa mais linda é que eles levaram na nossa porta. São Bíblias para os obreiros, né? Não é para a igreja, porque são Bíblias de estudo e elas são destinadas aos obreiros. E nós já começamos a fazer as doações já para outras igrejas em outras ilhas. E estamos muito, muito, muito felizes por isso, porque nos faz muita falta material bíblico, material evangélico, até mesmo para a escola bíblica. Eu cheguei aqui no Brasil, corri ao pastor Manuel, nosso pastor na Igreja do Gama. Pastor, nos mande material, porque a gente não tem. A internet nos fornece, mas não são assim muitas vezes bons. Nada como você ter uma revista, né, para as crianças. E ele, né, ficou com esse desafio aí na mão para nos ajudar. Mas estamos muito felizes por essa doação. Pode passar, amado. Aqui um pouquinho mais da igreja também, duas imagens diferentes, mas é mais ou menos este o grupo que o Senhor nos tem dado naquele lugar. Fácil não é, irmãos? Não é, mas o Senhor é conosco, né? E nós estamos andando ali em fé, crendo que essa obra vai crescer para a glória do nome dele. Pode passar, filho? E aqui, o último casamento que nós realizamos, esse foi o 28º, se eu não me engano, casamento. Quem quer casar aí? Vamos para Cabo Verde. 28º, você vê, irmã? Irmã Shirley sabe da realidade na minha terra. Mas, irmãos, só assim para os irmãos entenderem. Quando nós chegamos na igreja, quando nós assumimos a igreja, o único casal casado era eu e meu esposo. Assistiu, não é, missionária? Pois é, esse já é, olha, está vendo como Deus já fez? E havia muitos casais morando juntos, porque eles achavam que juntar as escovas de dente era
né? O ideal era o... Mas não é isso. E louvamos a Deus porque o Senhor mudou a mentalidade deles, né? Eles entenderam a importância do casamento. E hoje, para a glória de Deus, esse foi o 28º casamento. E esse casal tem sido uma bênção. Deus os levantou como microempresário, coisa mais linda. Vocês verem o testemunho deles, né? Então, nós vemos aí a ação do Espírito Santo convencendo aquele povo de que família é algo importantíssimo para o Senhor. Ele gerou a família, não é? Então, para nós é sempre muito bom, é muito maravilhoso a gente poder sempre realizar mais um casamento e acompanhá-los, né? Tem muitos casais ainda que a gente acompanha, vira e mexe, a gente tem que estar lá, aconselhando, acompanhando, mas estão lá, firmes e fortes, para a glória do nome do Senhor. Amém? Então, vamos lá visitar Cabo Verde, tá certo? Essa pandemia vai passar, as passagens vão baixar, e nós vamos receber uma grande equipe do Riacho Fundo em Cabo Verde. Amém, igreja? Amém. Pode fechar, amado. Muito obrigada. Então, vamos para a palavra. Abra a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo... Deixa eu tirar esse bonitão daqui. Ezequiel, capítulo 37. É um texto já bastante conhecido dos irmãos. Amém ou misericórdia? Amém. Então, vamos lá. A palavra do Senhor nos diz assim, assentados mesmo como estamos. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, fareis crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então, profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza, e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Diz isto, e o fiz, diz o Senhor. Pai, esta é a tua palavra. E nós glorificamos o teu nome nesta noite. E aqui presente nessa plateia, Senhor amado, está o teu povo. E como povo teu, nós queremos ouvir ao Senhor. Nós queremos, Deus, que o Senhor fale conosco. Senhor, faça cair por terra agora todo impedimento. Senhor, toda preocupação, toda ansiedade, toda e qualquer, ó Deus amado, situação que queira roubar este momento, está repreendida em nome de Jesus. Senhor, nós fazemos a escolha, Senhor amado, de agora nos colocarmos neste lugar, de agora nos concentrarmos em tudo aquilo que será falado. E o meu coração, como o coração dos meus irmãos, estão abertos para ouvir o Senhor. Pai, fala conosco. Não nos deixe sair daqui, Senhor, como nós chegamos, mas ministra o nosso coração, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Pastor, cadê o relógio? Senão a missionária... está lá. Senão a missionária se perde. Eu falo muito. Amém. Então, queridos, o contexto desse texto nos mostra a história da nação de Israel. Israel estava passando por um momento muito difícil, né? Havia muito sofrimento, havia muita dor. E Deus, então, levantou por várias vezes profetas para falar ao povo de Israel, para mostrar ao povo o pecado ao qual eles estavam vivendo, para que eles se arrependessem dos seus pecados, né, e se convertessem dos seus maus caminhos. Mas, muitas vezes, o povo demonstrava um coração duro, né, um coração duro, um coração difícil, de difícil trato. E Deus usou os inimigos de Israel, né, para se levantar contra este povo e os destruí-lo. Então, o contexto desse texto fala mais ou menos isto. Esse era o contexto da história, dessa história. E Deus pega, então, o profeta Ezequiel e leva e o coloca diante daquele vale. E a palavra do Senhor diz que aquele vale estava cheio de ossos e ossos secos. E ali estava o profeta do Senhor. O próprio Deus leva Ezequiel àquele lugar. O próprio Deus o leva ali. Naquele momento, Deus dá a Ezequiel uma visão de restauração. Ouça bem. Deus dá a Ezequiel uma visão de restauração para o povo de Israel. Olha o verso 11. Permaneça com a sua Bíblia aberta nesse capítulo, que nós vamos passear um pouquinho. Olha o que o verso 11 nos mostra sobre a visão do povo. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz, olha o que o povo dizia, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Então a visão do povo naquele momento era de desesperança. A visão do povo estava entenebrecida, estava entristecida, eles estavam desesperançados. Não, para eles não havia mais opção de salvação, está tudo acabado. Os ossos estão sequíssimos e nós não podemos fazer mais nada. Era exatamente isso que o povo estava pensando. E naquele momento de caos, a pergunta que não quer calar é: por que Deus levou Ezequiel ali? Por quê? Foi simplesmente para mostrar ao profeta aquela sentença? Foi simplesmente para mostrar ao profeta o tamanho daquela destruição? Não. Deus leva Ezequiel ali com um propósito. Igreja, preste bastante atenção. Deus leva Ezequiel ali com um propósito, fazer Ezequiel enxergar a real situação da nação e restaurar aquele povo, restaurar a visão daquele povo. Amém? Mostrar que havia sim ainda esperança, que Deus, ele poderia sim fazer aqueles ossos sequíssimos reviver, fazer aqueles ossos sequíssimos ter novamente tendões, carnes e voltar a viver. Era essa a intenção do coração de Deus, porque, amados, o meu Deus, o seu Deus, ele é assim. É assim que o nosso Deus age. Ele sempre nos mostra, ele sempre nos traz uma palavra de esperança no meio do caos. Deus, ele não esquece de nós, ele não nos vira as costas e deixa a gente lá sofrendo, não. Ele sempre tem para mim e para você uma palavra de esperança diante da situação que muitas vezes nós enfrentamos. E era isso que Deus estava fazendo com Ezequiel. Meus queridos, Deus, ele não ignora os problemas. Não pense você que você está esquecido. Ele não ignora os problemas, ele não ignora as situações difíceis. Não, o Senhor, ele não tapa o sol com a peneira, como diz o ditado. O nosso Deus não tem esse perfil. Deus, ele mostra a realidade da situação. Ele não nos deixa enganados. Né? Ele não nos deixa enganados. Então, ele mostrou, olha, Ezequiel, é essa a situação de Israel. O vale está cheio de ossos, e ossos secos, ossos sequíssimos. Mas ele diz também, olha, meu filho Ezequiel, não precisa que essa situação continue dessa forma. Né? Não precisa, não tem necessidade, não precisa permanecer assim. Isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. Irmãos, a fé, ela é assim. A fé que está no teu coração, ela é assim. Deixa eu te mostrar uma coisa. Deixa eu ver se está aqui. Eu ganhei algum tempo
pouquinho isso. Está dando para ver? Será? Eu não sei se está vendo. Ó, está dando, irmãos? Sabe o que é isso? Semente de mostarda. O que a palavra de Deus fala sobre a nossa fé? O Senhor, ele compara, não é? Que se nós tivermos fé, irmãos, se nós tivermos fé, deixa eu virar aqui, do tamanho de um grão de mostarda. Irmãos, quando eu vi isso aqui pela primeira vez, eu fiquei, Jesus, tem misericórdia. Irmãos, a palavra do Senhor disse, se a minha fé e a tua for do tamanho desse grãozinho aqui, o que a gente pode fazer? Manda o monte, sai daqui, monte, vai para aquele outro lugar e ele vai obedecer. Eu falei, Jesus, a minha fé não chega nem a isso aqui. Isso é muito forte, isso é muito sério. Sabe, é algo de refletirmos. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Essa tem que ser a nossa oração todo dia. Todo dia. Para que o Senhor aumente a nossa fé. Então, a nossa fé, ela vê as circunstâncias adversas. A fé, ela não nos deixa esmurecer. Ou pelo menos não era, né? A fé, ela não nos deixa desanimar e nem nos abater. Se nós tivermos fé, você nunca mais vai esquecer do tamanho da imagem do grão de mostarda. Que é muito forte. Então, se nós tivermos fé do tamanho do grão de mostarda, o Senhor, é como a palavra de Deus, em Deus nós poderemos fazer proezas. Em Deus nós poderemos fazer proezas, meus queridos. Então, eu quero convidar você nessa noite a olhar para a fé. Amém? Olhar para a fé. Eu quero convidar você a alimentar a fé e a esperança que há no seu coração. Está aí guardadinho. Né? Não importa a situação que você esteja vivendo, não importa qual seja o cenário, se os ossos estão sequíssimos, como como diz o relato bíblico, Deus pode trazer vida. Deus pode trazer vida. Eu não sei você, assim como Ezequiel, se você está diante de um cenário de ossos secos. Você olha para um lado, você vê a sua família. Minha família é só ossos secos. Você olha para a sua saúde, a minha saúde é só ossos secos. Você olha para o ministério que Deus tem te dado, que você sabe que Deus tem falado ao seu coração, e esse ministério é só ossos secos. Eu não sei se é a sua alegria, eu não sei. Eu não sei o que pode ser ossos secos na sua vida neste momento. Eu não sei se é a sua família, eu não sei se é a sua paz, mas eu quero te dizer, queridos, que Deus pode trazer vida a esses ossos secos. O Deus que você serve, Ele pode trazer vida. Né? E olhe, e Deus não somente pode, como Ele quer. Amém? Receba. Na verdade, quando Deus nos leva a ver uma situação difícil, Ele quer fazer de nós instrumentos de transformação. Quando nós começamos o culto, a irmã que estava aqui no louvor orou pela nossa nação. E ela disse, Senhor, levanta-nos como intercessores. Mas Deus, nessa noite, quer dizer algo mais para você. Ele não quer você somente como intercessor por esta nação. Deus quer levantar você como um agente de transformação, igreja. Deus quer levantar você nessa noite como um Ezequiel, alguém com o qual Ele vai contar. Porque o Brasil precisa muito mais do que a nossa intercessão, entenda. O Brasil está precisando de mim e de você, crentes em Cristo Jesus, pessoas que já experimentaram a salvação, para se levantar e dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Muitas vezes nós achamos que missionário é só aquele que vai. E a palavra de Deus fala que não, que missionário é aquele que trabalha também em Jerusalém. Aí Deus deixa uns em Jerusalém, aí pega a carne e leva lá para os confins, porque é assim que o Senhor faz. Porque nem todos têm o chamado para ir para outra nação. Mas o Senhor nos chama para sermos agentes de transformação. Ele quer fazer de nós agentes transformadores. E nós precisamos entender isso com profundidade. Porque muitas vezes o vale de ossos secos está exatamente onde Deus nos colocou. Está exatamente onde o Senhor nos colocou. Então eu quero trazer para você nessa noite 3 lições. E nós vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Diga assim, eu sou, com convicção, eu sou
um Ezequiel que Deus levantou nesta geração. Senhor, eles falaram na tua presença. Está aqui, nas tuas mãos. Então, queridos, a primeira lição que nós podemos aprender com este texto é: como eu devo viver? Como eu e você, crentes em Cristo Jesus, devemos viver? Olha, primeira lição, nós precisamos sempre acreditar no fator milagre. Sempre. Nós precisamos acreditar no fator milagre. Olha o que o verso 3 desse capítulo fala para nós. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Queridos, quantas vezes, diante da situação que nós estamos vivendo, o Senhor chega para nós e fala assim: filho, filha, então, o que você acha? Essa situação que você está vivendo tem solução? Filho, filha, essa situação que você está vivendo, o que você acha? Você pode fazer alguma coisa? O que pode ser feito para essa situação ser resolvida? O Senhor chega para nós e pergunta. E aí, nós respondemos exatamente como o profeta. O profeta começa a resposta tão bonitinho: Senhor Deus, tu sabes. Tu sabes, Senhor. Essa é a nossa resposta para Deus muitas vezes. Enquanto que, na verdade, Ele está esperando de mim, de você, ouvir assim: Senhor, essa situação pode sim ser resolvida. Porque Tu és Deus forte, porque Tu és Deus grande, porque Tu és Deus de vitória, é ao Senhor que eu sirvo. Então, essa situação tem solução, sim, no Teu nome. É esse o posicionamento que Deus espera de mim, de você, igreja. E nós muitas vezes nos escondemos como Ezequiel: ah, Senhor, tu sabes, eu não sei. E o Senhor: filho, filha, então, me fale. Tu sabes. E o Senhor: eu sei, sim, eu sei o que eu posso fazer, mas eu quero contar com você, eu quero ver a tua fé. Eu quero usar você como um agente de transformação. Receba, igreja. Receba, receba. Né? Deus, Ele está chamando a mim e a você para acreditar no milagre. É esse o chamado do Senhor para as nossas vidas. Deus, Ele quer sim que a nossa resposta seja sim, para a capacidade que Ele tem de transformar todas as coisas. Diga sim. Nessa noite eu queria que você trouxesse à memória os milagres que Deus já fez na tua vida. Traga à memória, lembre agora dos milagres que Ele já operou. Ele já operou um grande, um maravilhoso, da conversão. Irmãos, muitos de nós demos trabalho para o Senhor antes de converter. Eu lembro que eu conheci um pastor lá na Argentina, que ele brincava muito, ele falou assim: eu era curva de rio, e Deus me alcançou. Quer dizer, ele era muito difícil, né? Porque dizem que no rio a curva é a parte mais crítica, né, da viagem, né? São as curvas. E ele fala: eu era curva de rios, irmãos, e Deus me alcançou. Então traga à memória os milagres que o Senhor já operou. Há mais ou menos 10 anos atrás, meu filho agora tem 14, então 14 anos, né? Não, 10 anos porque foi quando eu comecei a me preparar para ter Daniel. Então, nesse processo, eu fui fazer uma... Aliás, nesse processo, a minha mãe já tinha tido mioma no útero, já havia tirado o útero. E quando eu comecei esse processo para me preparar para engravidar do meu filho Daniel, a minha irmã descobriu também que tinha mioma. E o caso da minha irmã foi muito triste. Solteira, teve que tirar o útero. E o mioma dela era enorme. Eu tive a oportunidade de pegar. Quando eu vi aquela situação e eu me lembrei, quando eu ouvi aquele médico dizer aquilo, eu falei: não, Senhor, eu não quero esse legado para a minha vida. Eu não recebo isso. E eu comecei a orar: Senhor, em nome de Jesus, limpa o meu útero. Engravidei, tive o meu filho, na altura do parto, que foi cesariano. O médico viu, estava lá. E orando, Senhor, eu não aceito, Senhor, eu não quero, Senhor, Tu tens poder para tirar, Senhor, em nome de Jesus. Orei tanto que eu esqueci. Aí, um determinado tempo, eu fui fazer uma outra consulta, e a médica me examinando, ela falou assim: Carmen, você já teve mioma, né? E eu: o quê, doutora? Você já teve mioma?
Eu falei, doutor, algum tempo atrás foi diagnosticado. Porque não tem mais nada aqui. O que tinha foi cauterizado. Esse é o Deus que nós servimos, igreja. Eu faltei saltar dentro daquele consultório louvando ao meu Senhor. Ele limpou. Aí passou o tempo, fui para a Bahia com o meu marido, uma das vezes que nós estávamos aqui no Brasil, e nós fomos recebidos lá por uma empresária. Ela era dona de uma empresa que fabricava óculos, e dona de uma rede, né, de óculos. E eu tinha uma consulta marcada com o oftalmologista. É interessante que, um dia depois que eu cheguei a Salvador, eu comecei a sentir um incômodo dentro do meu olho, como se tivesse um cisco, e fiquei com aquela sensação, né? Aí eu falei assim, bom, como eu tenho a consulta já marcada, ok. Daí, eu fui na consulta, a médica examinou o olho direito, tudo tranquilo. Quando ela passou para o esquerdo, ela, Carmen, senta aqui. Eu mudava de aparelho. Agora, vem para cá. E foi uns 3 ou 4 aparelhos que eu sentei naquele dia. E eu falei, doutora, o que se passa? Ela, eu não sei, está estranho o seu olho esquerdo. Eu falei, bom. E ela examinou. Ela falou assim, olha, eu não sei o que está se passando com o seu olho, mas alguma coisa não está bem na retina do seu olho. Quando é que você volta para Brasília? Eu falei, dia tal. Ela falou, então, quando você retornar para Brasília, você procura um retinólogo, né, um especialista em retina, para ver o que se passou. Eu amei. Quando eu cheguei a Brasília, fui, e o médico fez todos os exames, e foi descoberto que eu havia tido um derrame na minha retina. A minha retina estava coberta de sangue. Mas eu estava enxergando, né? Estava enxergando. E aí, fui para a Dolorosa, do exame que eu precisava fazer, né, do tratamento. Eu tinha que tomar uma única injeção, chamada Exordec. E essa injeção, naquele período, custava cerca de R$7.000. E eu, Jesus, olhei para o meu marido, eu falei, e agora? Eu não tinha mais tempo para pular de igreja em igreja pedindo ofertas para alcançar esse valor. Eu falei, eu não tenho outro caminho, eu vou para o joelho. Eu tenho que ir para o joelho, eu tenho que orar. E eu tinha que voltar dali a 20 dias, já com essa dose dessa vacina já aplicada no olho. Eu falei, Senhor, nós não temos, vamos orar, marido. E fomos orar. Não tinha outro caminho, orar. Voltei. Aí o retinólogo novamente me examinou, levei os exames, que já estavam tudo ali. Interessante, Deus faz coisa linda, né? Aquele homem olhava para o meu olho, olhava para o meu exame. Olhava para o meu olho, olhava para o meu exame. A senhora tem certeza que a senhora teve esse problema? Eu falei, doutor, está aqui o exame. Não, é porque o seu olho está limpo, não tem mais nada. Toda a glória para Ele. Traga à memória o que o Senhor tem feito, os milagres que o Senhor já operou na tua vida, meus amados. O Senhor quer que nós sempre acreditemos no fator milagre. Os ossos estão secos, mas Deus tem poder para operar milagre. E Ele não quer fazer isso só uma única vez, amados. Ele pode fazer quantas vezes se fizer necessário. Tudo para que o nome dEle seja glorificado. Então, como é que nós devemos viver? Acreditando que Deus pode operar um grande milagre e transformar esta situação. Amém? A segunda lição que nós podemos aprender neste capítulo é que nós precisamos agir de acordo com a autoridade que Deus já nos deu. Olha o que nos diz o verso 4. Disse-me ele, quem disse? O Senhor. Profetiza a esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Profetiza a esses ossos. E o profeta automaticamente obedeceu. Né? O profeta automaticamente obedeceu. Ele estava dizendo assim para Ezequiel, Ezequiel, haja. Ezequiel, tenha postura. Ezequiel, faça alguma coisa. Ezequiel, tenha atitude. Haja de acordo com a autoridade que já foi colocado na tua vida. Haja de acordo com o poder que Deus já colocou sobre a tua vida. Atos 1:8 nos diz assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Irmão, já foi dado. O poder já está nas tuas mãos, basta apenas que você haja. A palavra de Deus nos diz também lá em 2 Timóteo 1:7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio.
Toma posse da palavra do Senhor para a tua vida. E haja com a autoridade que Deus tem te dado. O Senhor quer fazer mais. Um dia desse eu estava contando, eu e minha família, nós moramos numa casa, um período. Aquela casa era cheia de demônios. Às vezes eu estava na cozinha trabalhando e eu vinha... Zup! Aqueles vultos. Zup! Zup! E eu, é? Tá bom. Vamos mostrar para você que é quem manda aqui dentro. No outro dia eu comecei a levantar cedo. Eu andava dentro daquela casa profetizando libertação. Senhor, entra aqui nessa cozinha. Senhor, entra aqui nessa casa. Lá é casa de banho, é banheiro. Entra aqui no banheiro, Senhor. Entra aqui no meu quarto, no quarto dos meus filhos. Senhor, enche essa casa com a tua presença, usando da autoridade que o Senhor me tem dado, para que a presença dele entre na minha casa e não o espírito contrário. Autoridade, o Senhor já nos tem dado, nós já estamos cobertos, o Senhor já nos deu. O Senhor disse, eu quero que você profetize, eu quero que você olhe para esses ossos secos e profetize sobre eles. Eu não sei qual é a situação de ossos secos que há na tua família, que você está enfrentando, mas profetiza sobre eles. Abre a tua boca. O Senhor já te revestiu de poder, queridos. O Senhor só quer somente que você abra a tua boca e você profetize para que a realidade mude, para que a realidade seja transformada. Quando nós chegamos em Cabo Verde, em 2008, o Senhor me chamou a atenção e começou a incomodar o meu coração sobre a realidade, a situação que vivem ali os nossos jovens. Cabo Verde é um arquipélago e há uma dificuldade muito grande de emprego, não há emprego. Os nossos irmãos que já visitaram lá viram a realidade. Os jovens terminam o ensino médio, aqueles que conseguem fazer uma faculdade, eles fazem, outros que não podem ficam ociosos, terminam o ensino médio, não tem nada para fazer. E aí, consequentemente, aumenta o quê? A violência. Porque estão ociosos, não têm o que fazer, não têm Jesus no coração. E eu comecei a ficar incomodada, até os nossos jovens da igreja. E o Senhor começou a me falar, profetiza, abre a tua boca, ora. Ora para que eu abra os olhos dos empresários para que eles vejam este lugar. E Deus me fez lembrar do ABC Paulista, o interior de São Paulo, riquíssimo em montadoras, riquíssimo ali que oferece emprego para oferecer um emprego para muita gente. E o Senhor, tu tens poder para fazer a mesma coisa aqui nesse interior. Nós moramos a 32 quilômetros da capital, interior mesmo, irmãos. E eu falei, o Senhor tem poder para abrir os olhos. E convoquei a igreja. Eu falei, toda terça-feira, no nosso culto de oração, nós vamos orar para que o Senhor abra os olhos dos empresários para este lugar, para que a realidade daqui seja mudada. E nós oramos, e nós oramos, e nós oramos. Irmãos, tem 3 anos que as coisas começaram a acontecer, dentro desses 8 anos. Nós já temos 3 clínicas, irmã Shirley. 3 clínicas, coisa que antes nós tínhamos que ir para a capital, uma, inclusive, de atendimento para a mulher. Nós já temos uma ótica, nós já temos oftalmologista atendendo, nós temos um costureiro de alta costura, um cabo-verdiano que migrou para a Holanda, ele tinha 12 anos de idade, e daí, quando ele voltou agora, ele abriu um ateliê de costura e já empregou muitos jovens naquele lugar. E eu falei, Senhor, agora eu quero mais, eu quero indústrias nesse lugar, Senhor. Traga, Senhor, para que possa empregar mais jovens, para que saiam dessa ociosidade e possam ter uma vida melhor. Profetiza. Deus já te revestiu de poder e autoridade, então profetize. O que você tem feito com o domínio que Deus já te deu, igreja? O que você tem feito? O que você tem feito com o poder que o próprio Deus já colocou em tuas mãos? Precisamos pensar sobre isso. Queridos, se nós chegarmos num lugar onde há desesperança, a esperança tem que chegar junto conosco. Se nós chegarmos num lugar onde há tristeza, a alegria tem que entrar junto conosco, porque nós somos um povo diferente, nós somos um povo separado. E Deus quer fazer mais. Deus quer usar a mim e a você como agente de transformação. Deus, ele já colocou poder em nós para agirmos, para fazer alguma coisa de acordo com a capacidade que Ele mesmo já nos deu. Deus nos tem levantado como profetas nessa nação. O Brasil precisa mudar. E os profetas estão aqui nessa sala. Os profetas estão aqui nessa sala. Deus não precisa trazer Ezequiel mais. A história de Ezequiel já foi registrada. Ezequiel agora sou eu e você. E Deus quer levantar profetas
Muitas vezes, irmãos, nós nos posicionamos como filho pródigo. Chegamos diante do pai e dizemos assim: pai, dá-me. Dá-me a parte da herança que me diz respeito. Pai, me dá aquele carro zero. Me dá aquele carro do ano. Me dá aquele emprego no STJ. Me dá, Senhor, me dá. Eu não sou contra a prosperidade. Pelo contrário, a palavra do Senhor diz que nós podemos ser prósperos, sim. A palavra nos diz também que nós podemos comer o melhor desta terra. Mas nós podemos mudar um pouquinho a nossa oração. Senhor, dá-me vidas. Se você quer ser um agente de transformação, Senhor, dá-me vidas. Sabe aquela irmã, aquela pessoa que trabalha no seu trabalho, que está lá no seu trabalho, que é um calo na sua vida? Sabe aquela sua vizinha, seu vizinho que incomoda você o tempo todo? Olhe para ele com outros olhos. Senhor, eu quero ser agente de transformação para alcançar aquela alma. Se coloque diante do Senhor. Se coloque diante do Senhor e peça a Ele: Senhor, usa a minha vida. Dá-me vidas. Dá-me vidas. É assim que nós vamos transformar o nosso país. Orando e pregando a palavra, levando a palavra do Senhor, queridos. Tem muita gente do nosso lado que é um osso seco. Que precisa conhecer o que é a vida, precisa conhecer o que é o amor de Deus. E Deus tem colocado você do lado dele, você precisa abrir seus olhos e olhar para ele como esse osso seco, e olhar para você como esse agente de transformação. Amém, meus amados? Terceira e última lição: esteja pronto para obedecer e não para duvidar. Olha o verso 7 para a gente finalizar. Então, profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Obedeça. Obedeça. O profeta só fez isso. Então, profetizei segundo a palavra que me fora dada. Vejam que coisa linda quando Deus deu a ordem para Ezequiel. Ele obedeceu. Ele abriu a boca e ele profetizou. Sabe, queridos, eu realmente acredito que muitos de nós estamos presos em vales. Mesmo. Presos em vales, presos a desertos, presos a ossos secos, presos à destruição, coisas lá do passado que continuam a nos atemorizar, continuam a nos perseguir. Presos, irmãos, simplesmente porque existe algo que nos impede de obedecer, simplesmente por isso. Então, nós continuamos presos. Algo que nos impede de mudar as circunstâncias e a realidade. E sabe o que é esse algo? É o eu não consigo. O eu não consigo, né? Ele funciona como uma gaiola que te prende, que te aprisiona. É como se você fosse uma ave linda, maravilhosa, majestosa, mas está presa dentro de uma gaiola, sem poder exibir a sua beleza, sem poder experimentar da liberdade, experimentar dos propósitos de Deus para a sua vida. E isso é inconcebível. Nós precisamos deixar de lado esse eu não consigo. Nós precisamos parar de profetizar isso, de abrir a nossa boca e dizer: eu não consigo. Eu não consigo sair desta situação, eu não consigo mudar o meu temperamento, eu não consigo criar filhos à maneira de Deus, eu não consigo restaurar o meu casamento, eu não consigo pedir perdão, eu não consigo perdoar. Olha quanto peso tem essas frases. E todas as vezes que você age assim, você se enjaula dentro de uma gaiola. Você fica presa, limitada, sem poder agir. Mas nada disso é novo. Na palavra de Deus, muitos dos nossos irmãos, lá no passado, também abriram as suas bocas e disseram isso. Sara disse assim: eu não consigo ter filhos, eu sou muito velha. Gideão disse assim: eu não consigo liderar o povo, eu sou o menor na casa do meu pai. Isaías disse assim: eu não consigo profetizar, eu sou um homem de lábios impuros. Os discípulos disseram: nós não podemos alimentar a multidão, nós temos apenas 5 pães e 2 peixes. Ezequiel fez diferente. Ele olhou e disse: este vale está cheio de ossos, mas eu vou profetizar e abrir a minha boca. Eu vou obedecer conforme a ordem que o Senhor tiver me dado.
Ô, Ezequiéis, é exatamente assim que o Senhor quer que hajamos, irmãos. É isso que o Senhor quer ver em nós. Não olhe para você nesse momento e não diga, eu não consigo. O Deus que você serve pode sim, você pode sim, todas as coisas naquele que te fortalece. O Senhor já te alcançou, o Senhor já te libertou. Eu não estou aqui querendo trazer um peso sobre a tua vida, mas eu estou querendo aqui trazer uma realidade. Que Deus transformou a mim e a você para que ganhemos outros. Deus, Ele não quer ovelhas obesas. Entenda. Deus, Ele não quer que você venha a este lugar, que você se encha da palavra e guarde para você, se tornando uma ovelha gorda, pesada, cheia de conhecimento. Não, Deus quer ovelhas fitness. Deus quer que você venha a esse lugar se alimentar e você vai pegar esse manjar maravilhoso e vai oferecer a outros. É essa a ideia do Senhor. Usar as nossas vidas para alcançar outros, isso já é tão conhecido, e por que não fazemos? Por que muitos de nós temos escolhido não obedecer? Nós precisamos obedecer. Nós precisamos obedecer. É a obediência que faz a diferença. A gente vê na vida de Ezequiel. Deus mandou, profetiza, profeta. E ele abriu a boca, ele profetizou. E você viu a mudança. Você viu a mudança, irmãos. O milagre está aqui registrado. Aquele vale de ossos secos, Deus gerou vida através da boca do profeta. Ei, Deus quer usar a tua boca. Abra. Deus quer usar você. Deus não quer usar só o pastor, a pastora. Nós somos um só diante do Senhor. Para Deus não existe pastor e pastora, nós somos só todos ovelhas. Todos nós, com um intuito, com uma tarefa única, ir e pregar a palavra. Lá na faculdade, naquela sala, Deus quer te usar lá dentro. Receba. Os seus vizinhos, os seus amigos que não têm Jesus, Deus quer usar você, querido. Entenda, receba e se posicione quanto a isso. Então, esqueça essa coisa de eu não consigo. O próprio Deus está dizendo para você, você pode sim. Você consegue sim. Olhe para você. Você pode, você tem poder. E para finalizar, Deus quer levantar nesta noite, neste lugar, homens e mulheres com a postura de Ezequiel. Você consegue se ver como Ezequiel? Se não consegue, ore a Deus. Senhor, eu quero me ver como Ezequiel. Deus quer que cada um de nós acreditemos no milagre, porque Ele pode operar milagres. Deus quer que cada um de nós venhamos a agir de acordo com a autoridade que nós já recebemos dEle. Não esqueça disso. Não deixe que o diabo te afronte. Não deixe que o diabo ponha você para correr. O Deus que você serve é maior. E finalizando, Deus quer que nós estejamos todos prontos para obedecer à ordem dEle. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos te louvar nessa noite.